Bom, Ricardo, realmente a história que tu contaste sobre. Pá, eu estou deliciado. Mas olha, se não te importares, eu voltava ainda àquele toda a tua caminhada profissional. Quando é que tu saíste da Nova Base e ingressaste? Porque o que eu me apercebi aqui na tua bio é que tu foste aí para um cargo de Senior Account Executive, não é? Na SAS. Como é que foi essa passagem da Nova Base para. Então, eu regressei à Nova Base em 2006, como te disse, no pós-Kili, e as coisas correram bastante bem. É lá que eu entro verdadeiramente nas vendas, uma escola em que sou mesmo vendedor comercial. E passado 2 anos e pouco sou convidado para começar a formar uma equipa, começar com funções de coordenação comercial, direção comercial. Depois naveguei entre várias organizações dentro da própria Nova Base. Mas recordo-me do Natal de 2015, em que eu fiz uma reflexão esse seria do 2016, o meu 10º ano na Nova Base, e eu lembro-me de ter-me perguntado: ok, vou fazer uma década, o que é que eu quero para a próxima década da minha carreira? Tu conseguiste ter essa... Eu disse-te no início que era aborrecido. Okay? Era muito aborrecido, e de facto não pode não ter sido um trajeto espetacular, mas foi de facto muito pensado, dentro do possível, das condicionantes e das imprevisibilidades, mas pensado. Eu costumo dizer que eu abomino o destino, sempre abominei o destino desde miúdo, porque é a sensação que há alguma coisa que me está a controlar ou que me controla, e isso a mim mete-me confusão. Agora, eu tenho baias, não é? Há coisas que não mudam. Sou homem, nasci em Mangualde, sou careca, portanto, tive a formação que tive, mas dentro destas baias eu escolho. Ou pelo menos tento controlar a direção para onde as coisas vão. Portanto, lembro dessa reflexão, 10 anos de casa, uma década, queria mudar dentro do IT, mas queria mudar de indústria. Ou seja, tinha estado muitos anos nas infraestruturas, nos serviços. Achei, e eu receio que me vais perguntar sobre isso, que a cloud vinha aí em força, e que eu provavelmente não estava no sítio certo para aproveitar esse vento nas costas. E estava também já cansado, achei que a minha derivada de aprendizagem tendia já para 0 em muitas dimensões, e que ainda tem-me. Portanto, eu tinha um lugar de direção comercial, já geria uma porcentagem significativa do turnover global da Nova Base, mas que ainda tem-me um lugar de account novamente. Recordo os meus amigos, a minha família, terem dito que eu era maluco, que estava a deixar um lugar de direção comercial para voltar para um lugar de account. Queria software, e software mais perto do negócio, daí que o SAS estava na minha lista de 4 ou 5 potenciais empregadores. E a verdade é que durante esse ano, depois de várias conversas e avanços e recuos, acabo por chegar a acordo com o SAS. O Fernando Brás foi-me buscar, que hoje lidera o meu querido concorrente Salesforce, e portanto foi aparentemente um retrocesso na minha carreira, não sei se do ponto de vista de função. Sim. Mas a verdade é que me lançou as pistas, lá está, para a próxima década. E a verdade é que passaram 6 anos dessa data. Eu entrei no SAS a 21 de novembro, estamos a gravar isto nos primeiros dias de janeiro de 23, portanto foi há 6 anos e pouco, e entre nesses 6 anos muita coisa de facto aconteceu na minha carreira. Portanto, 18 meses depois, o Fernando decide voltar para o Oracle, e eu, lá está, o sucesso acontece quando apenas coisa com a preparação. Eu sentia-me preparado, tinha tido experiência de direção comercial antes, e candidatei-me. Fui o único candidato interno, processo externo de recrutamento que existiu, eu candidatei-me, e no fim foi selecionado. E portanto foi para mim, 18 meses depois, estava 3 passos à frente do que estava antes. Isso é importante, essa mensagem é importante para quem nos ouve, que às vezes um passo atrás não significa um retrocesso, mas sim uma preparação para algo. E eu sempre preferi eu sempre preferi ser um peixe pequeno num aquário grande do que ser um peixe grande num aquário pequeno. E na Nova Base eu já me sentia um peixe grande, né? Num aquário que estava a ficar mais pequeno, até pelo negócio e por essas tendências de mercado que eu sentia que vinham aí. Fui para o SAS, cresci, e
e tive o privilégio de liderar uma equipa, construir, de herdar, constituir e liderar uma equipa fantástica, que me permitiu estar hoje onde estou. E tivemos anos muito, muito, muito bons, aprendi muito, é muito diferente. Eu acho que sou um privilegiado por ter podido trabalhar numa empresa nacional em que literalmente o patrão, o acionista, se senta no 7º piso. E depois o privilégio de ter trabalhado numa multinacional privada, que também tem patrão, mas que tem toda a estrutura, os vícios e as virtudes de uma multinacional, com os vários layers por aí acima. Portanto, são duas realidades muito distintas, mas que acrescentaram, até que depois em 2021 surge o convite da Microsoft. Antes de chegarmos à Microsoft, deixa-me só fazer-te aqui mais uma ou duas perguntas. A primeira é, o que é que te diferencia? Antes de chegarmos à Microsoft, porque o mercado tem concorrência e pelo que eu sei de ti, o teu achievement foi brutal. O que é que te diferencia? O que é que tu trazes para o teu negócio que faz com que tu atinjas estes números? Olhando sem comparação, o que é que tu achas que te diferencia das pessoas que têm hoje a tua posição? Tem a ver com esse mais uma vez, não sei o que é que me diferencia, só te posso dizer aquilo que eu vivi. Sim. E o que procurei. Eu sou um bocado obcecado com os negócios, na perspectiva de que, como odeio perder e adoro ganhar, isso faz-me pensar em todas as potenciais combinações, ou menos em todas aquelas que me lembro. Digo muitas vezes às minhas equipas que há sempre uma maneira melhor. Portanto, às vezes acontece frequentemente que chego ao escritório e acho que tive uma grande ideia e tento-os convencer que tive uma grande ideia, e eles ficam convencidos e no fim pergunto-lhes o que é que está errado aqui. Eles agora já acham normal. No início era estranho. Pois, claro. Porque o chefe estava a dizer uma coisa e depois no fim o próprio chefe dizia que esta ideia é uma porcaria, o que é que está mal errado aqui. Mas esta percepção de que há sempre uma maneira melhor, que há sempre mais algum cenário que nós não vimos, como é que nós acrescentamos valor ao cliente, como é que acrescentamos valor ao acionista, como é que acrescentamos valor para nós, é cansativo. Eu tenho que admitir que até quem trabalha comigo é cansativo, é um processo cansativo, mas é um processo. Eu mais uma vez, mais um comentário aborrecido. As vendas não é, conceptualmente para mim, um sítio para tu ganhares muitas vezes. É um sítio para tu perderes poucas vezes. Quando tu invertes a lógica, o que é que eu controlo? Porque há coisas que tu controlas e coisas que não controlas. Eu não consigo controlar a minha concorrência, mas consigo condicioná-la. Exatamente. Eu não consigo controlar o negócio todo, mas consigo condicioná-lo. Quais são as variáveis que eu consigo controlar? E essas é espremê-las até ao limite, perceber quais são as alternativas que eu tenho. Há um, mais uma vez, usando metáforas, para quem ainda se lembra do Star Trek, o Spock tinha um jogo de xadrez muito giro. Espero que alguns dos seus ouvintes depois vão procurar, mas procurem Spock Chess Match, e é um jogo multidimensional. Em vez de um jogo típico de xadrez de 2 dimensões, não é? De 8x8, obviamente é um jogo fictício, mas acho que a metáfora é muito poderosa. É um jogo de xadrez que se joga multidimensionalmente. Eu vejo um negócio desta maneira. Não é só o preço, não é só a tecnologia, não é o prazo de entrega, as condições de pagamento, os serviços, o prazo de implementação, é tudo. Mas há coisas que para nós, fornecedor, são fáceis de ceder, porque para nós têm menos valor, mas têm muito para o cliente, e há coisas que é ao contrário. E portanto, procurar estas OPAs, zonas de possível acordo, né? Um buzzword da negociação, estas OPAs multidimensionais de cedência, cria-te mais oportunidade de chegares a consenso com o cliente do que se fores apenas monodimensional, tipo preço, ou tipo funcionalidades, ou o que seja. Portanto, eu não sei se essa resposta estavas à procura. Eu estou só apenas a partilhar o meu processo de pensamento sobre as vendas. Como é que nós conseguimos, nesta multitude de variáveis que estão à nossa frente, e não é só o preço, e é um vício grande de nós resumirmos tudo no fim ao preço, porque mesmo quando estás com o procurement e aparentemente parece que a única variável é só o preço, muitas vezes não é. Há mais variáveis. Tens aqui a descobrir, tens que ir trabalhar. Okay?
Eu não procurava nenhuma resposta. Fiz esta pergunta só mais por curiosidade e para tentar perceber um pouco mais. Porque, para bem, isto é um mercado pequeno. O mercado português é um mercado pequeno. Um mercado bastante competitivo. Quando estamos a falar em bastante competitivo, estamos a falar de grandes empresas, pessoas altamente preparadas, bons produtos, ok? E as oportunidades são muito poucas. Significa que tem que haver alguma diferenciação entre aquele que ganha e aquele que perde. E muitas vezes não tem a ver com o preço. E é isso que eu queria perceber um pouco mais. Voltando a perguntar, depois interrompi a minha ideia, porque comecei a dar exemplos. Quando dizia que as vendas é um jogo para se perder poucas vezes, não para ganhar muitas, que é uma mudança de mindset. Exatamente. Eu continuo a achar, digo às minhas equipas muitas vezes, quando se trabalha com método da mesma maneira, vez após vez, não vais ganhar sempre, porque senão alguém descobria o algoritmo e exatamente. Mas vais ganhar mais vezes. Eu concordo. Ganhar mais vezes. E eu acho que isso é um fator diferenciador. Se tu te mantiveres, eu concordo. E eu não vou entrar, porque a entrevista é contigo, não é comigo, mas eu concordo em absoluto. Mas podemos trocar com os papéis, eu fico super confortável de passar a entrevistador. E deixa-me a minha segunda pergunta, antes de passarmos então para o segundo, tem a ver: quando é que tu sentiste necessidade de tirar aqui esta especialização em direção comercial? Exatamente. Estava na Nova Base, eu tinha vários anos de vendas na altura, mas senti que me faltava, ou seja, tudo muito empírico, senti que me faltava, tinha já a maturidade suficiente, depois, salvo erro, de 6 anos de vendas, ok, eu já experimentei tanta coisa, já estou a liderar equipas, preciso de método, preciso de estrutura, porque achei que a partir dali para a frente, teste e erro, já não tinha demasiadas responsabilidades, a equipa já era relativamente grande, eu precisava de estrutura. E portanto o que esse mestrado executivo que fiz no INDEG de direção comercial que me deu e que eu subscrevo, e que certamente haverá outros, mas eu esse em particular que fiz, gostei bastante, foi estrutura em coisas como recrutamento, gestão de pessoas, estabelecimento de cotas, estabelecimento de territórios, dimensões que eu tinha feito de forma um bocado empírica até essa altura, mesmo a própria negociação, comecei a ver a negociação com outros olhos, direito, expus-me a um conjunto de áreas que não tinha, sobretudo à procura de, porque acho que nós não temos tempo para, sempre que nos aparece uma coisa nova, nós começamos do zero. Há um conjunto de mapas mentais que tu podes adquirir, transformar, tornar teus, para te acelerar no teu dia-a-dia. Eu senti que falta disso. E nessa altura foi importantíssimo. É curioso que há também uma mudança da minha carreira dentro da própria Nova Base depois disso. Não foi por causa disso, sim. Mas a minha maturidade era preciso e foi diferente depois disso. Tu como é que te identificas como gestor de... não, porque as pessoas gostam muito de usar o termo chefe, mas como gestor de pessoas, gestor de equipas, como é que tu te identificas? Tu és uma pessoa que é muito comum nesta área, a pressão para atingir os objetivos. Como é que tu geres as tuas equipas? É através da pressão, através de uma forma mais pedagógica, por exemplo... Como é que é? Lamento também não ter uma bala de prata. Acho que a resposta é a inteligente resposta do depende. Depende da situação, depende da pessoa, depende das pessoas. Tu não podes comunicar, isso é uma coisa que aprendi da pior maneira, tu não podes comunicar da mesma maneira com toda a gente, senão a mensagem não passa. E portanto eu acho que há uma função do líder, do gestor, do responsável, de tentar se adaptar a quem está do outro lado. Atenção, há um fio condutor, uma estrutura vertebral, que essa não muda. Essa geralmente é o conteúdo. Agora a forma, eu acho que nós temos de nos adaptar. Lá está, voltando ao tema da influência, o que é vender? Se eu te quero influenciar a atingir um fim que eu acho que é o melhor para todos, para mim, para ti, para a organização, sim. A forma como eu falo contigo, João, pode ser que seja diferente da que eu falo com o Hugo, não é? Ou que eu falo com o Ricardo. Porque há pessoas que precisam mesmo de um bocadinho de estímulo. Há outras que o estímulo, e umas pessoas um estímulo mais em público, outras pessoas um estímulo mais em privado. Acho que depende. Temos de ter aqui em consideração que isto para mim, eu há bocado falei do tema das décadas, como é que gira a minha carreira em décadas, as nossas carreiras são coisas longas e é preciso ter cuidado para não fazer política da terra queimada.
que é sacarmos tudo de alguém, de um cliente, de um parceiro, de um colaborador, agora. E no próximo trimestre. E no seguinte. Também não pode ser só o fazer... esperar que a seguir é que vai acontecer e não exigires agora. E, portanto, há um equilíbrio que depende muito da situação. Mas pronto, enfim, a história diz-me que para já tenho sido mais ou menos feliz a encontrá-lo nas várias organizações por onde passei e para várias equipas em que passei, porque então enquanto estás nestas multinacionais tens que entregar todos os trimestres, sim. Mas não podes deixar de preparar o futuro, e portanto há uma certa arte, não é só engenho nem engenharia, não. Em equilibrares o curto prazo com o longo prazo. Eu como tu não imaginas como me revejo naquilo que estás a dizer. Eu costumo brincar e digo que eu trabalho na agricultura. Tenho um terreno agrícola e divido em dois. A primeira parte, o lado esquerdo, imagina, eu começo a lavrar, começo a trabalhar a terra, deixo a outra parte em pousio. Quando passa a parte de semear, começo a lavrar. Ou seja... Nas vendas há muita... Uma pergunta que se faz muitas vezes em entrevistas aos vendedores ou potenciais vendedores é: és um farmer ou um hunter? És um agricultor ou um caçador? Exatamente. E eu li uma vez uma resposta a essa pergunta num livro que adorei, que é: eu sou um zookeeper. Eu sou trabalhador, porque um zookeeper consegue fazer um bocadinho de ambos, não é? Os animais podem reproduzir, mas de quando vais batendo alguns e faz um misto entre os dois. Mesmo às vezes de um próprio cliente, a nossa atitude tem que ser distinta perante o que é que está a acontecer ali, e com as equipas eu acho que é a mesma coisa. Há pessoas que têm mais um perfil que o outro, e depois, que foi uma evolução que eu fiz do meu eu vendedor para o meu eu treinador, não é? Sim. Que é pôr... Isto é como um 11 numa equipa de futebol, é pôr os melhores jogadores nas melhores posições. Portanto, eu já me deixei de marcar golos, que já não é para mim. Eu até costumo dizer que a minha profissão neste momento é fazer heróis. Exato. Que são os meus, que são as minhas equipas. E portanto é preciso perceberes qual é que é o desafio, que recursos tens à disposição e onde é que os colocas em campo em minha meta. Então, olha, vamos agora então dar aqui o salto para a Microsoft. Como é que surgiu a possibilidade de ir para a Microsoft? Foi uma decisão fácil, e também queria saber, se puderes partilhar connosco, qual é o teu dia-a-dia na Microsoft, e já agora, dá-nos também só uma breve explicação do que é a Microsoft nos dias de hoje. Faço sempre muitas perguntas ao mesmo tempo e eu sou um tipo muito limitado. Ainda foi a antiga GM da Microsoft que me contactou, a Paula Panar. O projeto era interessante, é interessante. Mais uma vez, a Microsoft é uma empresa muito maior que o SAS, e se quiseres, mais uma vez, eu só fiz um bocado de step down, porque eu era responsável pelo escritório do SAS em Portugal, e neste momento não sou o responsável pelo escritório da Microsoft em Portugal. E o Andrés Otolau, o nosso GM, mas o aquário é muito maior. O projeto é muito maior, a equipe é muito maior, os serviços são muito maiores, e portanto foi isso que me cativou. E depois a Microsoft culturalmente permite-te fazer muitas coisas diferentes na empresa sem teres que sair da empresa e sem teres que sair do país. Portanto, como eu fui para a recente, não me interessava ir para um sítio que me obrigasse a deslocalizar a família, coisa que não pretendo nos próximos tempos, mas posso fazer papéis internacionais a partir de Lisboa, dentro da Microsoft. Isto é culturalmente instituído, é assim, é muita mobilidade interna. A Microsoft, não tenho visto os números da bolsa, mas deve ser a segunda ou terceira maior empresa cotada do mundo neste momento, talvez ainda atrás da Apple e daquela empresa de petróleos saudita. Portanto, é uma empresa gigantesca. Estamos a faturar mais de 50 mil milhões de dólares por trimestre, que é um número perfeitamente assustador, não é? Portanto, a Microsoft fatura quase o valor do PIB português, 220, salvo erro, mil colaboradores. E assim de cabeça, eu diria que 9 áreas de negócio grandes, 3 na nossa cloud Azure, portanto tudo que é infraestrutura, Data and AI, e a parte toda de moderação aplicacional. Depois aquilo que a Microsoft mais é conhecida, que nós chamamos Modern Workplace, onde está o Windows, o Office e
onde está a maioria dos nossos utilizadores. Junto a isso, uma componente de segurança, que tem sido super crítica nos últimos anos, que aliás em Portugal recentemente, todas estas histórias de ataques que têm acontecido. A nossa componente de Business Applications, ERPs, CRMs, parte de supply chain, etc. E onde também temos as componentes de no-code, low-code. E depois a parte de dispositivos, dos nossos dispositivos Surfaces. Este, digamos, é o core, está parte dentro do meu portfólio, da Microsoft Portugal. Depois, outros negócios que a Microsoft tem, LinkedIn, famoso, toda a parte de gaming, Xbox está agora também na voga, à conta deste negócio da Activision, avança. Sim. E não avança, e portanto eu diria que estes são grandes blocos. E o teu dia-a-dia? O que é o teu dia-a-dia? Olha, o meu dia-a-dia tem várias facetas, o que também é um privilégio para mim. Eu lidero uma equipa quase com 40 pessoas e portanto tenho vários papéis. Tenho vários papéis dentro dessa equipa, tenho depois as funções que partilho com outros colegas do board da Microsoft Portugal, e depois ainda há as responsabilidades internacionais. E portanto este cruzamento de do nós para o país, Microsoft Portugal, e aí com o chapéu de board member na cabeça, ou então com um chapéu de Sales Director das soluções de cloud, que é o tipo de pressão, o tipo de problemas, o tipo de desafios. Ou então depois no alinhamento com as estruturas internacionais da Microsoft. Acho que tenho um dia-a-dia bastante dividido. Uma das coisas que na Microsoft aprendi neste ano e pouco lá estou é viver com a ambiguidade. Eu recordo-me quando cheguei, olhei para a minha agenda, ter 3 e 4 reuniões ao mesmo tempo, comecei a ligar às pessoas para trocar, isso não se faz, é mesmo assim, é da cultura da casa. Tu escolhes, dá-te muita autonomia, muita responsabilização e depois cobra-te muito. Portanto, tu vais àquilo que achas quando acrescentas valor e tens impacto. Portanto, no Microsoft mete impacto. Okay. Podes trabalhar muito, ou podes trabalhar muito, mas o que no fim do dia conta é impacto. Agora, obviamente que é estimulante estar envolvido nos maiores negócios do país. O negócio de cloud, das várias clouds que Deixa-me interromper-te. Eu queria já começar porque a cloud é um termo, é um saco. Eu digo que a cloud é um saco muito grande em que toda a gente utiliza o termo cloud. Tu podias-nos dar uma definição exata da cloud, as várias camadas que a cloud tem, porque eu não queria aborrecer os teus ouvintes, mas não, temos aqui mais uma hora, mas vou tentar ser sumário. A cloud, na verdade, é assim: primeiro, não há nada na nuvem, okay? Está tudo cá em baixo na terra e são centros de dados gigantes, é verdade, gigantes, mas são centros de dados que prestam serviços de recursos computacionais, portanto, processamento, armazenamento, dados, que antes eram apenas prestados pelos centros de dados das próprias organizações. E eu acho que há uma história curiosa que merece contar quando é que isto tudo começou. Exatamente. E se for à internet procurar, há quem diga que foi em 56, o primeiro paper que aparece o termo Cloud Computing, há quem diga que não, foi em 63, há quem diga que foi os engenheiros da Compaq em 96. Para mim, irrelevante para a maioria dos teus ouvintes e espectadores, é a primeira empresa que de facto, depois a IBM no início da década passada, 2000 e pouco, começou com o on-demand, não sei se te recordas do on-demand, que era difícil nós tangibilizarmos o que era isso do on-demand. Mas é verdade, a Amazon, com o seu negócio de livros, e que depois começa a expandir, que acaba por criar quase acidentalmente este conceito. Eles tinham uma infraestrutura gigantesca para servir os dias de pico do seu negócio, o Natal, o dia de Ação de Graças, o Black Friday, mas que era uma infraestrutura subaproveitada, gigante, mas subaproveitada em grande parte do ano, e que depois padecia dos mesmos problemas que muitos dos nossos clientes hoje ainda têm, que é, tem uma aplicação nova e demora 3 meses a fazer o provisionamento dos servidores, do armazenamento, enfim, da rede. E eles perceberam que aquilo que era uma vantagem, que podia ser uma vantagem para eles, não estava a ser explorada. Então começaram a entregar parte da sua infraestrutura como um serviço para eles próprios. E por isso é que eu digo, não foi Jeff Bezos que teve uma ideia de vou inventar este serviço. Começaram por fazer isto, começou a fazer sentido para eles, começaram a disponibilizar alguns
algumas APIs, Application Programming Interface, interface de programação aplicacionais para programadores, para terceiros, até para consumir o catálogo da Amazon noutros sites. E é assim que a cloud depois chega a nós, e em 2006, salvo erro, que nós, utilizadores, nós, empresas, podemos começar a consumir estes recursos. Mas basicamente estamos a falar de que aquilo que antes vivia nos centros de dados das nossas empresas, eu costumo dar um exemplo simples de lá de casa. Antes nós tirávamos fotos digitais e guardávamos no computador, certo? Depois começámos a guardar no disco externo. Exatamente. E hoje guardamos na nuvem, que não deixa de ser um disco a algures. Exatamente. A questão é a forma como nós consumimos aquilo. É como se fosse um serviço, certo? E portanto, tu não te preocupas qual é o hardware, se o hardware está velho ou está novo, se tem que ser substituído, qual é o sistema operativo, como é que pões energia naquilo, como é que tu arrefeces aquilo. Não te preocupas com nada disso. Essas camadas todas de abstração, claro que depois houve aqui uma convergência de as comunicações, a internet e tudo isto ao mesmo tempo, e uma tecnologia que ficou barata. Tudo isto convergiu para ter os serviços que hoje, de facto, concordo contigo, se abusa de cloud computing. Eu diria que, depois aqui há várias subdivisões, mas eu diria que há duas grandes que nós podemos falar. Clouds privadas, porque o termo cloud computing não é só, eu peguei nos meus servidores e pus algures. Não é só isso. A forma de exploração desses ambientes é muito diferente. Vou dar um exemplo. Tu antes tinhas uma aplicação que querias pôr em produção, um banco. Uma aplicação que queria pôr em produção. O que é que fazia? Ia comprar servidores, armazenamento, rede só para aquela aplicação. Que provavelmente teria uma taxa de ocupação de 20% ou 30% dos melhores casos. Sim, por aí. Tudo o resto é capacidade desperdiçada. E isto passava-se vezes dezenas e dezenas de aplicações em cada cliente. Portanto, a tua capacidade instalada era gigante, desaproveitada. Certo. Portanto, mesmo quem tem clouds privadas, pega nisto tudo, fatia em camadas de isto é armazenamento, isto é computação, isto é dados, isto é memória, e entrega um serviço que diz o que é que tu precisas, qual é o SLA que tu precisas. Tu não te preocupas com nada, tu, utilizador. E isto é um conceito de reaproveitamento de recursos computacionais independentemente de onde é que eles estão. Agora, há quem faça isto. Há bancos que construíram os seus próprios clouds privados, são tão grandes que têm capacidade para construir isso. Depois tens as clouds públicas, como a da Microsoft, como a da Google, da Amazon. Tens as clouds híbridas, que no fundo é uma mistura, e é um mundo que a Microsoft advoga, entre clouds privadas e clouds públicas, entre coisas on-prem do cliente e públicas. E depois não tens os clientes que têm que adotar multi-cloud, são clientes de 2 ou 3 hyperscalers. Hyperscalers são estas mega empresas, tipo, temos 3 consideradas: Microsoft, a AWS e a Google. Pronto. Depois, dentro dos serviços cloud, as 3 divisões mais que se ouve falar mais vezes é a infraestrutura como um serviço, em que basicamente nós entregamos a um cliente o que antes seria todo o stack até ao sistema operativo, e o cliente preocupa-se daí para a frente em instalar a aplicação, em fazer o backup daquela máquina, etc. Isto é infraestrutura como um serviço. Depois há a plataforma como um serviço, em que eu, para além disso, já lhe acrescento, por exemplo, um leque de base de dados. Eu integro base de dados como um serviço. Em que tu não tens de preocupar com o update da base de dados, com a versão da base de dados, com como é que eu giro isso em cima do sistema operativo, tudo está por ali por baixo. Tu só tens de preocupar em customizar aquilo, pôr os teus dados e programar. Certo. E depois ainda tens software as a service, portanto, software como um serviço, em que tu basicamente consomes. Exemplo, o Office. Quem tem Office 365, o Microsoft 365 está a consumir um serviço. Consegues customizar algumas coisas, mas tudo o resto é abstraído. Há uma... Enfim, e perdoem-me os puritanos com a metáfora que vou fazer, mas se quisesse equiparar isto a comer uma pizza. Sim. Se tu preparares a massa, puseres os condimentos, puseres a pizza no forno, servis a mesa, servis as bebidas, isto é on-prem. Okay? Minha casa. Customizas tudo, mas é tudo tu. E tens aqui um efeito de escala duvidoso, não é? Porque quando quiseres fazer outra, tens que repetir o processo outra vez. Exatamente. Se calhar a infraestrutura como um serviço é, ok, tu compras a pizza congelada, mas depois tudo o que fazes a seguir é contigo. O IAS, vamos dizer IAS. Assim, pizza congelada, fazer tudo o que fazes contigo. Compras congelado e depois tu que pões no forno, mais ou menos, com mais condimentos, mais ou menos, serves, mesa, bebidas, copos, talheres, tudo teu. Ok. Mas podes mandar a pizza ser entregue em casa.
Isso é plataforma como serviço. É o PaaS. Ok? Em que já só se acrescentas a parte final. Ou então software as a service. Vais a um restaurante, sentas-te e comes. Portanto, pedes e comes. Okay. Não tens grande influência, mas enfim, eu diria que estas são as três grandes. Deixa eu ver. O cloud privada, pública, híbrida e multi-cloud num layer, e no outro layer o IaaS, o PaaS. O SaaS. Ok. Ricardo, antes de passarmos às buzzwords, eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que tu vês a situação atual da banca portuguesa em relação à cloud? Como é que está? Há alguma novidade? Como é que está essa aposta da banca portuguesa? Eu acho que nós temos bancos muito à frente na adoção de cloud e na sofisticação da depois de um início difícil, de muita resistência, havia o tema de subsídios que, para ganharem agilidade e eficiência, mais recentemente tenho visto um movimento que também se via acontecer, e agora vê-se por um fator se calhar não óbvio, que tem a ver com a modernização dos sistemas core, mainframe e outros sistemas core. Que neste momento na banca portuguesa temos vários exemplos de clientes que estão dispostos a começar a estudar esse processo. Serão processos de anos, claro, mas estamos agora a ver os primeiros testes reais com intenção real, mas a grande motivação podia-se pensar que era agilidade ou que era custo, mas não é. É o skilling. Portanto, é a falta de recursos que saibam hoje desses ambientes core, nomeadamente mainframes e IBM, que vários CIOs de vários bancos me disseram: Ricardo, dentro de 5, 6, 7 anos essas pessoas estão na reforma e eu não tenho quem substituir. Portanto, e não uma coisa é contratar gente que sabe de COBOL, e isso às consultoras grandes, pago mais ou pago menos, mas arranjo. Isto não arranjo. E portanto eles estão a ver essa parede a vir aí num espaço de 5, 6, 7 anos, começam hoje seriamente a ter programas de modernização aplicacional ao nível do mainframe, do core, que me parecem sérios, sólidos, e que acho que é desta que vão avançar. Sempre são boas notícias. Depois houve uma primeira fase que também se chama de lift and shift, portanto pegar nas infraestruturas como elas existem, porque estavam a ficar envelhecidas, e passá-las para cloud, e hoje não, muito mais uma preocupação, essa fase já passou, de modernização aplicacional. Eu quando agora vou modernizar uma aplicação, quero desenhá-la já com componentes nativas de cloud. Eu não vou entrar em tecnicismos, mas nesse sentido. Eu digo que essas são as duas grandes tendências que nós estamos a assistir. Boas notícias. Olha, como sabes, é para a ajuda do nosso podcast, por isso é que damos o nome de Buzzwords. Há aqui algumas buzzwords que tu usaste, e agradeço por tu. Todas as buzzwords foste, ao longo da nossa conversa, foste explicando. Há aqui só duas que eu gostaria que tu desses-nos mais algum detalhe, mas eu vou acrescentar pelo menos mais uma, que isto tem a ver com desconhecimento meu, e eu até, se não te importares, eu começava já por esta. Não, eu penso que tu és a pessoa mais indicada. Eu gostava de entender o que é o Edge Computing. Eu não sei o que é. Diz-me o que é, por favor. Pronto, sabes que todas as indústrias, mas esta também vive destas buzzwords. Pois. E portanto nós já vivemos, se calhar no início da era computacional, dos anos 60 aos anos 80, tudo era centralizado no mainframe, era tudo centralizado. Certo. Depois o PC veio distribuir tudo, depois a internet veio permitir centralizar tudo outra vez, não é? E as clouds, no fundo, não deixa de ser, depois da arquitetura, uma centralização dos recursos computacionais, porque é isso que uma cloud é, uma centralização e disponibilização como um serviço de recursos computacionais, é isso que é. E agora assistimos a que estamos a levar capacidade computacional até para correr algoritmia avançada, tipo machine learning, inteligência artificial, etc., em coisas como o teu relógio, como o teu smartwatch, como o teu telemóvel, como um carro. E portanto a computação vai ser levada
Pá, não há nenhuma boa tradução para Edge Computing, a sério. Tentem no Translator, não há nenhuma comutação na ponta, comutação na... Pá, não há. Não. Pá, mas no fundo é a descentralização de parte dos recursos computacionais de base inteligência e capacidade de decisão ao Edge. Ok. O IoT, a Internet das Coisas, é um bom exemplo disso. As casas inteligentes, os carros inteligentes. Sim. Deixa-me só dizer, IoT, Internet of Things, das coisas. Quando se fala dos frigoríficos inteligentes, ou o que é que seja que tenha em casa inteligente, repito, o smartwatch é um excelente exemplo. E há capacidades que hoje em dia estão na cloud que vão ser descentralizadas para aqui. E por várias razões. Porque não só é computacionalmente eficiente, porque é mais barato, porque tu não tens largura de banda. O Gartner prevê uma explosão de dispositivos ligados à internet. Não há largura de banda para transmitir dados que muitas vezes não têm valor. Não têm valor. Percebo, mas tens que garantir isso no Edge. Portanto, vai haver essa descentralização. O que está a haver, e a Microsoft, por exemplo, tem soluções para isso, é como é que eu consigo gerir então todo o meu parque de computacional, cloud ou Edge, com as mesmas ferramentas, de quase forma transparente. Mas o Edge Computing, no fundo, é isto. E diremos que, em tantas coisas, é uma instanciação do que é o Edge Computing. Ok. Perfeito. SLAs, se falaste em SLAs... SLAs é fácil. Service Level Agreements são acordos de níveis de serviço entre duas partes. Por exemplo, o teu prestador de serviços em casa, de televisão ou de internet, tem um SLA contigo. Ou seja, é um nível de serviço quer de disponibilidade, okay. Que é quantas horas é que é suposto o serviço estar no ar, okay. E depois de recuperação, que é quando falhar, em quanto tempo é que te recuperam o serviço. E, portanto, nós, providers de cloud, damos aos nossos clientes níveis de serviço em várias dimensões, e algumas delas são estes. Okay. Para finalizar, Cloud Computing, consegues descrever? Outra vez. Eu estava a dizer, acho que Cloud Computing no fundo é isto, é uma disponibilização que tu consomes como um serviço de recursos computacionais otimizados, com várias camadas de abstração. Portanto, como é que eu ia dar mais exemplos para especificar o termo? Isto, sabes, quando fica tão enraizado em nós, às vezes é difícil. É porque nós temos pessoas que não têm essa noção. Mas é isto, quer dizer, o vosso mail pessoal, do Gmail, do Outlook, do Yahoo, no fundo é Cloud Computing. É um serviço de mail que tu estás a consumir, não é? E que te abstrai, que lá por trás há servidores, armazenamento, rede, segurança, gente a gerir, abstrai-te isso tudo. Ou seja, entrega-te um serviço. Ok. Eu chego ali, uso e não entro. Pronto. De um lado para o outro. Estou a ser simplista, obviamente, sim, mas volto a dizer, disponibilização como um serviço de recursos computacionais. Esta é a definição mais simples que podemos ter. Depois há aquelas facetas todas que descrevemos há bocadinho, do IaaS para as mais complicado e híbrido misto, não é? A ideia deste podcast é exatamente nós temos de tentarmos, porque quem nos ouve pode não ter um nível de conhecimento, então aqui a ideia é tentar simplificar ao máximo. Olha, Ricardo, eu agradeço imenso a tua disponibilidade, agradeço imenso teres vindo, foi um ótimo episódio, desejo-te tudo bom. Muito obrigado. Espero... Continuo sem saber porque é que me convidaste, mas pronto, muito obrigado, foi um prazer e dar-te os parabéns pela coragem de lançares um projeto destes. Acho que é preciso, acho que a banca portuguesa também precisa, e acho que nós todos, acho que a literacia é algo infinito e que há sempre espaço para mais. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e boa sorte. Eu que agradeço. Tá bem? Muito obrigado. Por favor, não se esqueçam, ajudem a manter este projeto, subscrevam o canal e continuem a mandar comentários, que nós só agradecemos. Tenham um bom dia, uma boa noite, até o próximo episódio.